Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos trabalhar a gramática, tá bom? Vamos estudar alguns assuntos gramaticais presentes no nosso livro, beleza? Na última aula nós finalizamos o capítulo 2, onde nós falamos um pouco sobre os adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, né, que são aquelas classificações sintáticas que nós damos para alguns termos que não são necessários no texto, eles apenas complementam uma parte do nosso texto, tá bom? Então, na nossa última aula, esse foi o assunto que nós estudamos, beleza? Hoje a gente vai continuar, vamos falar sobre as vozes verbais. Vamos iniciar, na verdade, o capítulo 3 do livro. Antes, claro, vamos corrigir as atividades passadas na última aula. Na última aula, eu passei uma atividade lá no Class App, para que vocês pudessem responder a página 44, 45 e a página 46, beleza? Então, vamos lá pegar o nosso livro aqui e vamos abri-lo na página 44. Pronto. Livro de gramática, página 44. Enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui. Pessoal, então vamos lá, página 44, 45 e 46. Na página 44, logo no início, temos a primeira pergunta, que diz o seguinte: analise as frases abaixo. As placas estão flutuando sobre o manto terrestre. Segunda, as placas não estão indicando claramente o caminho. Terceiro, seus dentes estão cheios de placas. Quarto, quando o carro avançou o sinal, você anotou a placa. Aí vamos agora para as alternativas. Letra A. Qual é o sentido da palavra destacada em cada oração? A gente percebe aí que são palavras homonímicas. São basicamente as mesmas palavras aí, só que elas têm significados diferentes. Homonímia e polissemia são dois fatores linguísticos que nós atribuímos a esses tipos de palavras. Bom, vamos lá. O primeiro, as placas estão flutuando. Placas, nesse caso, a gente está se referindo às placas tectônicas. Quem estuda aí geografia sabe disso, que estão no manto terrestre, né? Segundo, as placas não estão indicando claramente o caminho. Nesse caso aí seriam as sinalizações. Essas placas do segundo significam sinalizações. Terceiro, seus dentes estão cheios de placas. Nesse caso, essas placas se referem àquelas placas dentárias que nós colocamos nos dentes, como se fossem alguns aparelhos. Eu não sei explicar muito bem como nós chamamos aquilo
no termo odontológico, mas é uma placa. E o quarto, quando o carro avançou o sinal, você anotou a placa, né? Esse carro aí se refere ao licenciamento do veículo, né? Que é o número da placa, o número do veículo, tá bom? Muito bem. Letra B. O emprego da mesma palavra com significados diferentes é extremamente comum em todas as línguas. Os exemplos acima ilustram esse fato. No entanto, o significado dessa mesma palavra, às vezes, é semelhante entre um uso e outro. Às vezes é completamente diferente. Pensando nisso, volte às frases acima e indique quais os sentidos da palavra placa que se assemelham. Ou seja, quais são as palavras aqui entre essas 4 placas aí que nós vimos, quais são as duas que se assemelham, ou seja, que têm um significado parecido. Nesse caso aí a gente pode dizer que seria a segunda e a quarta. A segunda e a quarta e a primeira e a terceira, são 2 pares. A segunda e a quarta, pois ambas as placas aí se referem à sinalização, indicação de algo, e a primeira e a terceira que se referem a placas no sentido, podemos dizer assim, figurado, mas não é literalmente uma placa, tá? Muito bem. Vamos agora para o segundo quesito. Quando o sentido da palavra mantém alguma relação, mesmo designando objetos diferentes, temos um caso de polissemia. Observe, temos aí, esqueci a chave de casa, a chave do sucesso é a perseverança, se a chave geral for desligada, ficaremos sem energia na casa. Ou seja, polissemia quando a palavra não tem o mesmo significado, mas se assemelha bastante, tá bom? Aí vamos lá. Nesses exemplos, embora a palavra-chave seja empregada com diferentes significados, podemos dizer que todos eles têm um valor geral, um instrumento ou um recurso utilizado para acionar algo. Além disso, escreva 2 frases empregando uma palavra polissêmica. Nesse momento aqui, vocês vão escrever algumas frases que contenham palavras polissêmicas, ou seja, palavras que tenham significados diferentes, mas que mantenham alguma relação, tá bom? Por exemplo, abra a porta e o estudo é a porta para o sucesso. Então, a gente tem 2 portas e, apesar de significarem coisas um pouco diferentes, mas elas possuem uma relação muito grande entre si. Ambas indicam um caminho a percorrer, tá bom? Um local que você vai precisar entrar, percorrer. Vamos lá agora. Então, essa aqui é pessoal, tá? Essa aqui, cada um vai colocar a sua resposta aí, cada um vai pensar em sua frase. Aí agora vamos para o terceiro. Maria utilizou o cravo na receita do bolo. Silvio tem muitos cravos no rosto. O cravo é um tipo de piano muito antigo. Como você pode perceber, nas 3 frases as palavras cravo não mantêm qualquer relação de sentido. Ou seja, nas 3 situações ela designa objetos completamente diferentes. Nesses exemplos ocorre um fenômeno da língua chamado de homonímia. Esse fenômeno pode ser explicado de uma forma ainda mais simples. Veja, professor Ptolomeu e Ptolomeu, considerado o pai da geografia. Observe que o mesmo nome designa pessoas completamente diferentes. Dizemos então que esses personagens são homônimos. Agora, escreva 4 frases empregando palavras homônimas, ou seja, pessoal, palavras homônimas são aquelas que possuem a mesma escrita, mas que possuem significados completamente diferentes. Tá bom? Deixa eu pensar em um exemplo aqui para vocês. Quarto. A gente tem quarto se referindo a um quarto e a gente pode dizer um quarto de pessoas. Entendeu? Completamente diferente. Quarto se referindo a uma sala e um quarto de pessoas se referindo a porcentagem de pessoas. Certo? Quantitativo de pessoas. Entendeu? Então, nesse quarto aí, nesse terceiro, vocês vão realizar 4 frases. Eu vou produzir 4 frases aí que tenham palavras homônimas. Beleza? Vamos agora para a página 46. O seguinte, leia a tirinha. Pai, você sujou a manga da camisa. Foi quando eu peguei a manga rosa no quintal. Rosa? Mas ela está amarela. Está amarela porque está verde.
Letra A. Explique com suas palavras como se dar o humor nessa tirinha. E aí, pessoal, na opinião de vocês, onde está o humor nessa tirinha? Essa resposta aí, eu vou dar um minuto para vocês raciocinarem, para vocês refletirem no humor. É uma questão de interpretação textual e que envolve o que a gente está estudando agora. Tá bom? Pronto, então vamos lá responder. Bom, o humor dessa tirinha aqui, pessoal, está justamente nas palavras homônimas. A gente percebe aqui que o pai ele faz muitas referências aos tipos de manga, tá bom? E apesar da manga não ser coerente com a sua cor, ela possui aquele nome. Por exemplo, pai, você sujou a camisa, a manga da camisa. Nesse caso aí, manga, a gente tem uma palavra homônima, né? A gente tem manga, manga que pode ser a camisa ou pode ser manga, o fruto, a fruta, tá bom? Então, manga é uma palavra homônima. Então, o humor já começa daí. Você sujou a manga da camisa. Aí ele diz, foi quando eu peguei a manga rosa no quintal. Aí ele já usa manga com outro significado, a fruta. Então, e ainda usa aí manga rosa, né? Que não é, na verdade, rosa. É uma manga mais inchada, podemos dizer assim. Rosa, mas ela está amarela. Aí o pai responde, está amarela porque está verde. Ou seja, quando a manga está verde é porque ela não está ainda madura. Foi isso que ele quis dizer, tá? Então, essa relação aí de palavras homônimas causa justamente essa confusão entre os falantes, pois eles não sabem, às vezes, distinguir entre uma palavra e outra, tá bom? Então, é por isso que se dá o humor dessa tira, né? O motivo é pelas palavras homônimas, que podem ter múltiplos significados. Todos dependem do contexto para serem interpretados. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos lá agora para a letra B. Qual é o sentido da palavra verde no último quadrinho? Qual é o sentido da palavra verde no último quadrinho? Temos aí a palavra verde no último quadrinho, indica o estado da fruta ainda não amadurecida. Para quem conhece, né, já teve pé de manga, já brincou muito, sabe que a gente se refere à manga como verde quando ela está ainda no seu estado de amadurecimento, ou seja, não está pronta para ser colhida. Bom, então a manga verde ela não está totalmente madura. E agora vamos para o quinto. Analise essas frases. A fruta está verde. Comprei uma camisa verde. Nesses exemplos aí, pessoal, ocorre polissemia ou homonímia com a palavra verde? Explique. E aí, vocês acham que nesse exemplo aqui, a fruta está verde e comprei uma camisa verde? Ou vocês acham que a relação do verde aqui é homônica ou polissêmica? Ou seja, possui uma relação ou não possui nenhuma relação. O que é que vocês acham aí? Polissêmica ou homônima? Homônima. Qual é a relação dessa palavra aí, ver? Também vou dar um minuto para vocês refletirem e pensarem nas respostas de vocês aí.
E aí, pessoal? Bem, gente, a resposta aí, cadê? Do quinto quesito é uma relação homônica. Por que homônima, professor? Porque as palavras verdes, o adjetivo verde aí, eles não mantêm nenhuma relação. No primeiro exemplo, verde está se referindo a um estado de amadurecimento. Não, no caso de não amadurecimento, né? Enquanto na segunda, eu comprei uma camisa verde, o verde está se referindo de fato à cor verde. Então, não mantém nenhuma relação. Tá bom? Muito bem. Então, finalizamos aí as respostas do segundo capítulo e vamos agora para iniciar o nosso capítulo 3, que fala sobre vozes verbais. Já iniciamos aí o capítulo 3 com um texto, a ação verbal e o sujeito. Vamos realizar a leitura desse texto. Permitam-me antes mudar aqui. Pronto. Introdução ao capítulo 3. Vozes verbais. Hoje, por ser apenas uma introdução, a gente vai apenas ver alguns aspectos básicos acerca da voz verbal. Primeiramente, vocês vão entender o que é uma voz verbal. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar o iluminismo como tema interdisciplinar, ou seja, como tema para debate. Vamos lá. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois diversos intelectuais conduziram um movimento filosófico com ideais contrários àqueles que guiavam o mundo absolutista. Eles acreditavam que a razão era o único meio para se chegar ao conhecimento e, através dela, os homens seriam iluminados e as sociedades se tornariam mais justas. O movimento foi uma nova forma de enxergar e pensar o mundo, influenciando grandes transformações. Neste capítulo, utilizaremos o iluminismo como tema interdisciplinar para nos auxiliar no estudo de um tema gramatical muito interessante, as vozes verbais. Muito bom. Iluminismo, um movimento filosófico baseado na razão. Eles acreditavam que o único meio de fazer a sociedade melhor é através da racionalidade. Por isso, está aí o nome, iluminismo. Muito bom. Aí temos aí a Batalha de Fleurus, em 1794, onde as tropas francesas derrotaram o exército austríaco. A Áustria. Muito bem. Ok, pessoal, vamos agora então para a próxima página 48. Aí temos aqui, muito bem, pedindo para nós lermos com atenção. Dois exemplos, os exemplos da voz passiva e da voz ativa. Temos aqui voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Muito bem. Vamos iniciar lendo aqui o primeiro exemplo. O iluminismo derrotou muitos dogmas. Muitos dogmas foram derrubados pelo iluminismo. Temos aí voz ativa e voz passiva. Voz ativa, o iluminismo derrubou muitos dogmas, e voz passiva, muitos dogmas foram derrubados pelo iluminismo. Conseguiram perceber a diferença? Bom, vamos explicar. Como você pode perceber, esses dois exemplos veiculam a mesma informação, ou seja, o iluminismo trouxe a ruptura com os dogmas. No entanto, as duas frases estão construídas de maneira diferente. Observe que na frase 1, a ação verbal é realizada pelo sujeito, o termo o iluminismo, que é colocado em evidência. Já na frase 2, o sujeito, muitos dogmas, é alvo da ação verbal, ou seja, no segundo, a ênfase é dada ao paciente. Agora analise essa frase. Com os ideais iluministas, a burguesia se fortaleceu. Não temos mais iluminismo, nem falo mais sobre iluminismo. Agora a burguesia. Diferentemente do que ocorreu com as frases 1 e 2, na frase 3 podemos perceber que o sujeito, que é a burguesia, praticou a ação verbal e recebeu as consequências dela. Portanto, podemos dizer que, na oração, tendo em vista a ação verbal, o sujeito pode se relacionar com o verbo de três maneiras diferentes. Essas três formas de relação correspondem ao que chamamos de vozes verbais. Veremos agora em detalhe cada uma
dessas vozes. Muito bem, pessoal. Muito bem. Antes da gente explicar, antes da gente ir mais fundo com essa explicação do livro, eu quero explicar algo muito importante para vocês. Prestem atenção. Primeiro, o que são vozes verbais? Não tem nada a ver, pessoal, com literalmente a voz, não, tá? Por favor. Vozes verbais não tem nada a ver com isso. Então, professor, o que seria uma voz verbal? A voz verbal, gente, em si, ela se refere à estrutura do texto, como o texto vai ser estruturado. Nós temos aí a voz ativa, onde nós damos mais ênfase ao sujeito. Nós temos a voz passiva, onde nós damos mais preferência, mais ênfase no objeto. E temos a voz reflexiva, onde o sujeito ele mesmo pratica a ação sobre ele. Então, basicamente, as vozes verbais elas se referem à estrutura do texto, mas elas não afetam o significado do mesmo. Por exemplo, João comprou uma casa. Uma casa foi comprada por João. A única coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi alterar a estrutura da oração, mas o significado ele permanece a mesma coisa, como vocês podem ver aí. Eu não alterei em nada o significado da oração. A única coisa que eu fiz foi apenas trocar a posição dos termos, tá bom? Então, as vozes verbais, elas são as estruturas textuais, tá bom? E a gente tem 3 tipos de vozes verbais aí. A voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. São as 3 vozes verbais que nós temos em português, tá bom? E vamos estudar cada uma delas. Cada uma delas se refere a um tipo de estrutura diferente. Mas isso aí a gente vai estudar na próxima aula. Nosso tempo aqui, infelizmente, ele já acabou. Tá? Na próxima aula, a gente já vai iniciar no capítulo 49, onde nós vamos estudar diretamente a voz ativa e diretamente a voz passiva. Bom, logo em seguida aqui, na página 52, temos a voz reflexiva, que é a mais fácil de todas, tá bom? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar, página 49. Peço que vocês já façam uma leitura aí na casa de vocês, tá bom? Adiantem para que na próxima aula vocês já tenham aí uma base dessa leitura, beleza? É um assunto fácil, vocês vão gostar de estudar as vozes verbais, muito legal, muito interessante e nos ajuda bastante a mudarmos a estrutura da nossa frase, da nossa oração. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui hoje. Hoje fizemos a correção da outra página e tivemos uma introdução acerca das vozes verbais. Por hoje, eu quero apenas que vocês copiem isso aqui, peguem a estrutura do texto e na próxima aula a gente vai trabalhar em cima dessas 3 vozes verbais aí, a voz passiva, ativa e a voz reflexiva, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana, um bom descanso para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição no Class App, tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal.